Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre o polêmico Emília Pérez de 2024. A chamada temporada de prêmios do cinema é aquele período de múltiplos eventos da área que vai mais ou menos do final de novembro até a cerimônia de entrega do Oscar. E eu confesso que nunca tinha visto, em quase 30 anos, uma mudança tão repentina de percepção pública a respeito de um filme como é o caso Emília Pérez. Houve um derretimento de reputação praticamente inédito na história, sobre a qual nós ainda teremos que analisar no futuro para entender causas e consequências. Mas já é certo dizer que a distância entre o céu e o inferno nunca foi tão curta para os estrategistas de campanha de Hollywood. Quando hablamos de violência, hablemos de compaixão. As origens desse projeto estão intimamente ligadas ao seu diretor, Jacques Audiard. Cineasta parisiense e filho de um outro importante realizador francês, Michel Audiard, ele iniciou a sua carreira como roteirista e estreou na direção na década de 1990. De lá para cá, ele se consolidou como um dos grandes nomes do cinema francês contemporâneo, colecionando indicações e prêmios em alguns dos eventos mais importantes da Europa, como o César, que seria o Oscar francês, e o Festival de Cannes. Claro que o fato dele ser da casa ajuda, mas os filmes dirigidos por ele já foram indicados à Palma de Ouro 6 vezes. Em 1996, ele venceu o prêmio de melhor roteiro por Um Herói Muito Discreto. Em 2009, O Profeta venceu o Grande Prêmio do Júri, que seria uma espécie de segundo lugar no festival. E em 2015, Dupin, O Refúgio, foi o grande vencedor da Palma de Ouro. Só por aí, você já deduz que qualquer projeto assinado por ele já vem cercado de muita expectativa desde a concepção. Emília Pérez surgiu inicialmente como uma opereta inspirada em um livro escrito por Boris Razon, de título Écoute. O projeto evoluiu e ganhou o formato cinematográfico, teve suas gravações ao longo de 2023 e foi oficialmente selecionado para a mostra competitiva do Festival de Cannes no ano seguinte. A estreia foi um imenso sucesso. O filme foi aplaudido de pé, se tornou uma das obras mais comentadas do evento e ganhou 2 importantes reconhecimentos: o prêmio especial do júri e o prêmio de melhor atriz, que foi dividido entre 4 profissionais do elenco: Carla Sofia Gascon, que se tornaria a primeira mulher trans a receber a honra e que representou todas elas no palco, Zoe Saldanha, Adriana Paz e Selena Gomez. Um primeiro passo e tanto que incentivou a Netflix a adquirir os direitos de distribuição para a América do Norte, já pensando na campanha do Oscar. Com o passar dos meses, o filme acabou se consolidando como a obra do consenso internacional em um ano sem grandes favoritos na temporada de prêmios. Publicações como o jornal britânico The Times e a revista norte-americana Time não pouparam elogios. A prestigiada revista Sight and Sound incluiu o título na lista de melhores do ano, assim como o jornal The Guardian e o site Deadline. Grandes nomes do cinema engrossaram o coro. Guillermo del Toro elogiou o aspecto narrativo. Emily Blunt disse que assistir o filme era uma experiência singular. Denis Villeneuve afirmou que era um de seus favoritos de 2024. E Michael Mann foi ainda mais além, decretando que ele seria uma obra-prima contemporânea. Isso sem falar dos comentários super positivos que vieram da Madonna, da Meryl Streep, da América Ferreira e até do James Cameron. Não foi surpresa, portanto, quando ele recebeu o maior número de indicações ao Globo de Ouro, entrou na lista dos 10 maiores pelo American Film Institute e cravou 13 indicações ao Oscar. Essa marca, inclusive, lhe garantiu como a produção em língua não inglesa mais indicada pela Academia em toda a história. O recorde anterior de 10 indicações
Era dividido entre Roma, de 2018, e O Tigre e o Dragão, de 2000. Tudo ia muito bem, obrigado, até que a Carla Sofia Gascon, a primeira mulher trans indicada ao Oscar de Melhor Atriz, resolveu reclamar de supostos ataques coordenados que tanto ela quanto o filme teriam sofrido de perfis brasileiros. Em menos de uma semana, múltiplas declarações antigas dela nas redes sociais vieram à tona, revelando posições no mínimo questionáveis e derrubando a sua reputação. A partir daí, a Netflix, que caminhava confortavelmente para o seu primeiro Oscar de melhor filme da história, viu essa possibilidade cada vez mais distante. Eu quero outra cara, eu quero outra piel. A força e o impacto das redes sociais no nosso dia a dia são evidentes, mas na proporção disso tem sido cada vez mais impressionante. Green Book, o guia, venceu o Oscar de melhor filme em 2018, mesmo após a revelação de posts polêmicos de Nick Vallelonga, um dos produtores, sobre os muçulmanos. Mas isso aconteceu há mais de meia década. A própria hashtag #OscarSoWhite forçou a academia a rever a sua atuação pela ausência de diversidade nos indicados do ano. E a atuação brasileira a favor de Fernanda Torres já revelou o quanto essas plataformas têm sim um peso real em todo esse ecossistema. Mas independente das polêmicas do mundo real, vamos analisar a obra Emília Pérez. Logo no início, o espectador é apresentado à personagem Rita. Ela é uma advogada talentosa e muito dedicada, mas também exausta pela rotina sobrecarregada. Ela mora na cidade do México e enfrenta sérias dificuldades financeiras, motivo pelo qual ela acaba aceitando casos como o de um feminicídio que precisa parecer um suicídio. E assim que ela é bem sucedida na defesa de um dos seus clientes, vem uma ligação anônima com uma oferta irrecusável. Juan Manitas del Monte, um dos chefes de um cartel de drogas mexicano, revela a ela o seu desejo de realizar uma cirurgia de redesignação sexual, forjar a sua morte e regularizar a sua nova vida como uma mulher, chamada Emília Pérez. A partir daí, a Rita se transforma no braço direito do seu cliente, cuidando de cada detalhe que vai da regularização documental ao cuidado da família do Manitas. Todas as atenções vão para a esposa Jessie e para os filhos, por quem ele é absolutamente apaixonado. Mas as coisas só se complicam quando acontece o reencontro entre eles. A agora Emília Pérez não pode revelar quem realmente é, nem expressar seus verdadeiros desejos, enquanto a Jessie age sem papas na língua, revelando verdades sobre si e sobre o seu passado com Manitas. ¿Lo engañaste? ¿Con quién? Eu gosto dessa dinâmica estabelecida pelo roteiro. A nossa protagonista precisa esconder o passado por ser uma fora da lei. E faz isso através de um procedimento que não apaga o fato das pessoas trans terem que frequentemente esconder quem elas realmente são por julgamento social. Claro que são situações muito diferentes, mas que servem de analogia para uma discussão que é válida. A cirurgia fez do traficante, que é reconhecidamente um marginal, uma pessoa de plena convivência social. Mas essa mesma cirurgia não conseguiu fazer da Emília um indivíduo pleno em sua vida pessoal e sentimental. Ela ganhou uma nova caracterização física, mas isso não garantiu a sua liberdade de viver plenamente, de acordo com os seus sentimentos. O traficante Manitas está livre, enquanto a mulher Emília Pérez continua presa. Eu também gosto como esse roteiro dá profundidade psicológica aos personagens. Os conflitos morais, sociais e identitários acompanham praticamente todos os personagens do início ao fim, mostrando como não há unidimensionalidade neles. São indivíduos complexos, exigidos em suas fragilidades e com diversas camadas de consciência. E a correlação entre eles, que é essencialmente sentimental, tem claros reflexos sociais.
Um outro ponto positivo de Emília Pérez é a sua ousadia. Além de ser uma história incomum, o gênero escolhido é o musical. Precisa ter muita coragem para falar sobre o mundo do crime e sobre a questão trans, tendo como ferramenta artística um gênero historicamente ligado às fábulas e às animações. Por sinal, o Jacques Audiard se tornou o primeiro ser humano da história indicado a melhor direção e melhor canção em um mesmo ano. El Mal é um dos números musicais que eu mais gosto, mas confesso que nesse ponto o filme é um pouco desbalanceado, com algumas das cenas bem mais inspiradas do que as outras. As minhas observações positivas do filme não querem dizer que eu considero ele excelente, ou então que ele tenha merecido as 13 indicações que recebeu. Afinal de contas, esse número garante ele na mesma prateleira de títulos como E o Vento Levou, A um Passo da Eternidade e Forrest Gump, o Contador de Histórias, não chegando nem perto deles em termos de excelência ou mesmo relevância histórica. Um questionamento muito recorrente veio de associações e comunidades LGBT, que foram quase unânimes em considerar a representação de Emília Pérez e do universo trans, no mínimo equivocada. Outra problemática forte veio da representação mexicana. Espectadores e críticos do país apontaram apropriação cultural, baixa sensibilidade na abordagem de personagens e situações e uso estereotipado da língua espanhola, já que não teriam sido respeitadas as particularidades locais do idioma. A diretora de elenco, Carla Hu, chegou a afirmar que foi utilizado elenco espanhol e norte-americano de ascendência latina, em sua grande parte, por ser mais adequado, o que foi visto como presunção e afronta aos talentos mexicanos. Nesse ponto, eu tendo a acreditar no ponto de vista deles, porque nós brasileiros já sofremos muito com a representação equivocada do nosso país em produções internacionais. Uma terceira polêmica emergiu no início de 2025 com a admissão de que foi utilizada a inteligência artificial para modular a voz de Carla Sofia Gascon. Ela estava tendo dificuldades para atingir algumas das notas das canções e, para um melhor resultado, foi utilizado esse recurso. Aqui eu não vejo tanto problema, porque a tecnologia vem sempre com novas ferramentas para aprimorar o trabalho artístico. Esse processo é imparável, não tem como ser contido, e em breve vai fazer parte do dia a dia da pós-produção. No passado, muitas estrelas do cinema eram dubladas, então a pretensa falsidade do resultado final não é nem um fato novo. If you're not willing to accept, I don't think it's worth talking to him. To listen is to accept. Todas as problemáticas apontadas anteriormente são muito válidas e precisam ser discutidas, mas no meu ponto de vista, os problemas do filme são ainda mais objetivos e começam pela atuação da Carla Sofia Gascon. Independente dos posicionamentos políticos dela no passado, a atuação não está à altura dos desafios do filme. Ela não consegue sustentar a missão, não garante a qualidade necessária para um projeto com essa ambição. A Zoe Saldanha brilha muito mais, é muito mais segura, tem mais expressividade. Na minha opinião, inclusive, a Rita tem uma relevância para a história que se equipara à própria Emília Pérez. Em um ano com tanta competitividade na categoria de melhor atriz, eu considero um erro histórico a indicação da espanhola. Outra coisa que me desagrada é o desfecho da história, que eu não vou contar aqui para não dar spoilers, mas depois de 2 horas me parece frustrante a forma como o roteiro decide encerrar a trajetória dessa protagonista. Eu até entendo que essa pegada meio novelão possa se aplicar em muitos momentos pela criação da ambiência, mas sinceramente esperava bem mais. Emília Pérez é sim um filme de qualidade. Ele é ousado, ele é corajoso, é tematicamente contemporâneo, tem algumas boas atuações e momentos musicais interessantes. Só que a repercussão positiva logo após a estreia lá no Festival de Cannes exagerou muito a sua avaliação de mérito.
Em uma temporada no geral muito frágil, ele foi supervalorizado pela comunidade internacional, criando uma falsa percepção de qualidade que não se sustenta. E eu juro que essa minha avaliação não tem nada a ver com a rixa que se criou na internet entre os fãs brasileiros de Ainda Estou Aqui e o filme francês. Ser bom é uma coisa, ser quase uma unanimidade internacional, no caso desse filme, é no mínimo um delírio coletivo. E agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre Emília Pérez. Além disso, me diz o quanto esse seu posicionamento tem a ver com o fato do filme francês ser um dos principais rivais do nosso brasileiro Ainda Estou Aqui no Oscar. Deixe o seu recado aqui embaixo nos comentários e aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Também confira o nosso programa exclusivo de membros que te dá direito a várias vantagens. A gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal e a próxima sessão vai ser A Substância, que também estreou no Festival de Cannes. E atenção, no dia 2 de março não perca aqui no canal aquela cobertura que você já conhece do maior prêmio do cinema mundial. Te espero aqui. Salgo mucho de fiesta cuando me porto como una perra.